Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu queria chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos em um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de João, no capítulo 8, o versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria convidar você nesse momento para nós meditarmos em um tema que diz: animador de plateia ou pregador do Evangelho? Nós estamos vivendo momentos em que os animadores de plateia têm tomado conta das nossas igrejas. Hoje em dia não se prega mais o Evangelho, pois o ser humano esqueceu os princípios bíblicos a respeito da Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos orienta que nós, ao conhecermos a verdade, essa verdade iria nos libertar. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes os pregadores de hoje esquecem esses princípios. E é como a música do grupo Logos: quem ontem era servo, agora acha-se senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Ou seja, antes o camarada se submetia à vontade de Deus. Hoje, Deus tem que se submeter à vontade dele. É assim que tem acontecido dentro das igrejas. Isso é um perigo muito grande. Isso é uma inversão de valor. O povo tem distorcido a verdadeira mensagem do Evangelho. Animador de plateia ou pregador do Evangelho? Qual a diferença? Quem dos dois está com a razão? Vamos meditar em algumas diferenças entre eles dois. O animador de plateia prega o Evangelho. As mensagens dos pregadores de plateia são egocêntricas, ou seja, é em função deles, porque eles podem, eles fazem, eles acontecem, eles são os caras na verdade. Venha aqui, porque aqui você vai ver a mão de Deus, eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre, porque quando eu ponho a mão sobre uma pessoa, ou seja, a mensagem do animador de plateia é baseada nisso. Ele prega para fazer essas coisas. As suas mensagens não têm raízes bíblicas, de forma alguma. Ele prega simplesmente para mostrar às pessoas que ele é o cara. Uma mensagem totalmente egocêntrica. E o pregador do Evangelho? As mensagens do pregador do Evangelho são cristocêntricas. Ou seja, Cristo está no centro de todas elas. Tudo que ele fala é baseado tão somente na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele cumpre o chamado de Jesus. Ele cumpre o ID de Jesus. Ele vive tão somente para agradar a Deus e não aos homens. Os animadores de plateia gostam de animar a igreja. Eles gostam de animar a igreja. Ele não prega o Evangelho de maneira correta, mas o negócio dele é animar a igreja. Pegue na mão do seu irmão, dê um abraço no seu irmão, sai do seu lugar, vá ali e diga ao seu irmão quanto ele é precioso para você, e fique animando a igreja em todos os momentos. O animador de plateia faz isso. Olhe para o seu irmão e diga: você é vencedor em nome de Jesus. Isso é um animador de plateia. A função dele não é essa. A função dele é outra. A função do pregador é passar a mensagem do Senhor à igreja e não ficar animando a igreja, fazendo shows.
ao invés de culto. Mas o animador de plateia gosta disso. Ele vive em função de animar a igreja. E o pregador do evangelho? Ele prega tão somente os princípios da Bíblia. Aí onde está a diferença. O pregador do evangelho, ele prega os princípios da Bíblia de maneira correta, obedecendo sempre os princípios teológicos da palavra de Deus. Ele obedece à semântica, ele obedece à exegese, ele obedece à hermenêutica. Ele passa aos ouvintes a mensagem de forma eficaz. Ele passa aos ouvintes a mensagem de forma correta e não simplesmente ele fica animando a igreja, tentando fazer com que o povo fique alegre ou tentando puxar algo a mais do povo. A nossa função é pregar o evangelho. As outras coisas ficam por conta de Deus. Deus é quem faz e não nós. Não adianta a gente ficar o tempo todo tentando animar a igreja, porque essa não é a nossa função. A nossa função é pregar exclusivamente a mensagem do Senhor Jesus. O animador de plateia gosta de ver sinais. Isso é o que a gente mais vê na televisão. Vem aqui em nossa igreja porque a mão de Deus está aqui. Se você vier aqui e eu colocar as mãos sobre você, você vai ser curado. Olha este homem aqui, aí coloca um testemunho mentiroso. Este homem aqui tinha câncer. Este homem aqui tinha isso. Este homem aqui tinha aquilo. E começa aqueles sinais mentirosos. Isso é o que a gente mais vê na televisão. Agora, o que eu acho interessante nesse tipo de coisa é que o povo... Isso é uma coisa tão inútil que o povo não para pensar um pouco. Será que o Deus que esses animadores de plateias pregam só funcionam dentro das igrejas dele? Se de fato você faz milagres, por que você não vai para o hospital? Você não vive fazendo milagre na televisão? Você não diz que a mão de Deus está sobre a sua vida? Vá para o hospital curar. Poxa, quantas pessoas estão morrendo no hospital do câncer? Quantas pessoas estão morrendo com doenças graves? Por que você não põe a mão sobre uma delas e ora para que Deus o cure? Mas o poder do seu Deus só funciona na sua igreja? Que Deus limitado é esse? Mas os animadores de plateia gostam disso. Gostam de ver sinais. Eles dependem de sinais. E o povo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, termina entrando por esse caminho errôneo. E o pregador do evangelho não depende de sinais para crer. Ele não depende de sinais. O pregador do evangelho é totalmente o oposto. Ele não depende de sinais para ver a glória de Deus. Ele não depende de sinais para ver a graça de Deus. Ele sabe que a maior dádiva de Deus, o Senhor já nos concedeu, a salvação, que é através da sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se pela graça de Deus eu fui salvo, o que é que eu quero mais de Deus? Mais nada. O principal, Deus já me deu, a salvação através da sua graça. Então o que é que eu quero mais? Ir em busca de sinais e prodígios? Isso é consequência do Evangelho. E consequências que nós não sabemos se de fato é a vontade de Deus ou não. A gente não sabe. Mas o animador de plateia vive em cima disso. Eles gostam de ver sinais e prodígios. Se o Deus deles não executar algum milagre, se eles não ver algum sinal, para eles não vale de nada. E a palavra do Senhor nos orienta que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu não vejo, mas eu creio na palavra de Deus por completa. O animador de plateia gosta de status. Ele vive apenas disso, de status. O maior desejo dele é ser visto e reconhecido por todos, por onde ele anda e passa. O animador de plateia é assim. Ele adora status. Ele adora ser reconhecido pelas pessoas.
eles vivem igual os fariseus. Eles têm a mesma mania dos fariseus de gostar de status, gostar de conhecimentos. Assim é um animador de plateia. Ele gosta quando as pessoas digam: aquele ali é um homem de Deus. Quando aquele homem ora, Deus atende, Deus ouve, Deus age. O animador de plateia gosta disso. Ele gosta de status. E o Senhor Jesus nos alertou a respeito disso. As pessoas naquela época de Jesus que mais gostavam de status eram os fariseus. Se nós for olharmos o status dos fariseus, que os fariseus gostavam, e se nós for pararmos e estudarmos a palavra de Deus para ver quais foram as pessoas sobre o qual o Senhor mais advertiu, foram os fariseus. O Senhor advertiu tanto os fariseus naquela época, porque eles gostavam de status, gostavam de mostrar aquilo que não eram. O prazer dos fariseus era o prazer dos animadores de plateia de hoje, querer ser aquilo que não é. E hoje, dentro das nossas igrejas, existem grandes animadores de plateia com o espírito do farisaísmo da época de Jesus. E os pregadores do Evangelho não fazem questão de ser vistos por ninguém. Eles não vivem em função de reconhecimento próprio. Eles simplesmente pregam a palavra de Cristo. Eles simplesmente tomam o exemplo de Cristo. É interessante, os milagres que Jesus fazia, ele dizia: a ninguém diga isso. E em alguns momentos ele curava os leprosos e dizia: não diga a ninguém, porém vá e mostre ao sacerdote. Porque o leproso teria que mostrar ao sacerdote para que o sacerdote fosse analisar o seu caso e julgar se ele deveria viver em sociedade ou não. Porque pessoas que tinham tais doenças não podiam viver na sociedade, teriam que viver expulsas, ou seja, em um ambiente diferente, porque essas pessoas eram impuras. Então, se elas fossem viver no meio da sociedade, a sociedade que estivesse ali, aqueles que estivessem ali ao lado deles, eram tidos como impuros também. Por isso que Jesus, quando fazia alguns milagres, dizia: vai e mostra ao sacerdote. Porque o sacerdote, ao examinar o caso, aí ia dizer: pronto, você agora pode viver no meio do povo normalmente. Porque eram pessoas que viviam de um modo diferente. Pessoas que viviam totalmente excluídas da sociedade. Aí, ao analisar o caso, o sacerdote liberava para que eles pudessem viver na sociedade como pessoas normais. Mas Jesus nunca gostou de status, nunca gostou de ser reconhecido por ninguém. Mas os animadores de plateia gostam disso. Gostam de status, gostam de reconhecimentos. O animador de plateia, ele gosta de agradar a todos. Essa é uma grande função do animador de plateia. Ele gosta de agradar a todo mundo. O animador de plateia é assim. Ele gosta de fazer cura, gosta de fazer milagres, gosta de fazer prodígio, gosta de ser reconhecido por todos. Essa é uma grande função dos animadores de plateia. Ele gosta de ser reconhecido por todos, por onde ele passa. Mas o pregador do Evangelho não. Ele respeita todo tipo de pessoas. Seja você espírita, seja você mórmon, testemunha de Jeová, seja você cristã ou não cristã. O pregador do Evangelho, ele lhe respeita. Porém, ele prega tão somente a mensagem do Evangelho, independentemente de que vai lhe agradar ou não. Mas a função dele é pregar exclusivamente a mensagem do Evangelho. O animador de plateia, ele se baseia muito na graça barata. Qual é a graça barata? A graça barata é aquela graça que a gente mais vê na televisão, onde o camarada pega um óleo dizendo que veio de Israel, dizendo que é ungido, e sai vendendo, alegando que ao colocar na sua enfermidade você será curado. Essa é a graça barata. Essa é a graça barata. É aquela graça que o camarada, quando vai orar, ele pega um copo com água e coloca ao lado da televisão. Ao terminar a oração, você vai tomar esse copo com água e você vai ser curado.
Essa é a graça barata. Jesus não ensinou essas práticas aos seus discípulos de forma alguma. Jesus não ensinou isso. Essa é a famosa graça barata. Traga, eu já vi até pregadores ou animadores de plateia dizendo na televisão: traga uma peça da sua esposa ou do seu esposo para que nós venhamos orar. Venha passar pelo livramento de Deus. Venha passar pela a chama viva. E assim vai. Essa é a famosa graça barata. Eles vendem as coisas. E esse não é o papel do verdadeiro pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho tão somente se baseia no princípio das palavras de Deus. Ele vive em função da graça de Cristo, que cura, que liberta, que salva. Essa é a função do verdadeiro pregador do Evangelho. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Ou seja, eu não mereço a salvação de Deus, porém Deus, pela sua infinita graça, o seu favor imerecido, propõe a todo aquele que de coração aberto entrega a sua vida ao Criador, a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira graça de Deus e não a graça barata. Essa é a verdadeira função do pregador de Jesus Cristo, mostrar os princípios da palavra de Deus e não viver animando auditório. Aqueles que vivem animando os ouvintes, aqueles que vivem animando a plateia, não são pregadores do Evangelho, e sim meros animadores de plateia que vivem em função de reconhecimento próprio. E quanto a isso, o Senhor Jesus nos advertiu que nós não devemos viver em função de nós mesmos, mas devemos viver para a honra e glória de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nesse momento te abençoe, te guarde e abra a sua mente para que você possa ter noção do que é um verdadeiro pregador do Evangelho e o que é um animador de plateia. Amém.